Queridos, abra sua Bíblia no texto que foi lido para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Essa epístola aos Hebreus, como vocês sabem, eu já disse desde o primeiro dia, o autor não é declarado, assim como nas outras epístolas, né? Quando Paulo diz assim, eu Paulo, eu Timóteo, eu e fulano, não é? Não, aqui não aparece o nome do escritor da carta, o autor da carta. Como disse a vocês, eu suponho que foi o apóstolo Paulo, por causa da saudação final, que é uma espécie assim de marca registrada do apóstolo. Mas eu posso dizer uma coisa, mesmo sem saber quem é o autor, nós podemos dizer que essa carta foi inspirada por Deus, amém, meus irmãos? Inspirada pelo Espírito Santo, para edificação não só dos hebreus, a quem ela se destinou, mas a toda a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, já estamos aqui no terceiro comentário deste capítulo 1, não é? Na introdução aqui, e agora chegamos nesse ponto do versículo 10, em que o autor diz, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Então o escritor recebeu essa revelação, essa inspiração, não é? De que Deus foi quem criou os céus e fundou os céus e a terra, e são obras da mão dele. Se você abre lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio criou Deus, o quê? Os céus e a terra. Portanto, a palavra de Deus, irmãos, ela tem uma harmonia, não é? Muito grande na sua estrutura interna, entende? Aí você passa, por exemplo, comigo para o Salmo 19, vamos lá? No Salmo 19, revelação interessante da parte de Deus, não é? Quem lê a Bíblia aprende, quem lê a Bíblia se edifica, quem lê a Bíblia, irmão, aumenta em conhecimento. Por isso que eu aconselho os irmãos sempre lerem a Bíblia todo dia, 3 capítulos por dia, não toma tempo demais de ninguém. Salmo 19, olha a consonância, a harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Salmo 19 diz assim, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, se alguém olhar para os céus, para o espaço sideral, e contemplar a lua, o sol durante o dia, e as estrelas de noite, né? Você pode ver apenas uma parte delas, apenas, não é? A olho nu, você vai compreender que aquilo não pode ter sido obra do acaso, irmãos. Quem crê que uma coisa tão fantástica como os céus, entendeu? O espaço sideral, as estrelas, as galáxias, com bilhões e bilhões de astros e planetas, isso surgiu por acaso, não dá. Só se a pessoa tiver muita fé, uma fé cega, uma fé no acaso. Eu digo a esse povo que o Deus dele é o acaso, não é? E a Bíblia deles é o livro do homem que criou a teoria materialista, chamada teoria da evolução, Charles Darwin. Eu convido os irmãos para assistir o programa Fonte de Vida, que vai ao ar, vai na internet, né? No sábado, às vezes no domingo, não é? Eu estou falando sobre materialismo e a origem do universo. Aconselho você a chamar seus filhos para assistir aquelas palestras que Deus me tem dado. Não só vocês vão se tomar conhecimento, não é? À luz da Bíblia e da ciência, não é? Como essa teoria é mentirosa, ela é falsa, ela não é comprovada de forma alguma, nem pelo método científico, não é? Só existem 2 grandes explicações para a origem dos céus e da terra: a materialista do ateu,
não é? Que diz que tudo surgiu de uma grande explosão. É uma coisa engraçada, irmãos, dá até para rir, não é? Se você for estudar como é a explicação da grande explosão, ou do Big Bang, lá está escrito, ó, que no universo não existia nada, mas existia uma pequena nebulosa, que era do tamanho de uma cabeça de um alfinete. Pense aí. Só existia essa história dessa nebulosa do tamanho de uma cabeça de um alfinete. E ela tinha uma energia concentrada muito grande. E um dia ela explodiu. Olha, a cabeça de um alfinete. A origem da Terra, da Lua, do Sol, dos trilhões de planetas e estrelas, tudo começou com a cabeça de um alfinete que explodiu. Big Bang em inglês quer dizer uma grande explosão. Aí explodiu, e eles até calculam, em tantos segundos aconteceu isso, em tantos milissegundos, não sei o quê. Aí primeiro explodiu para todo lado, essa nebulosa, apareceram as estrelas, depois as galáxias e tal, tudo isso por acaso. Quando por vezes eu discuto com essa gente, converso com eles, vocês acreditam nisso mesmo? Não é? Porque a ciência só existe ciência com observação ou experimentação, não tem outro método. Você observa uma coisa que se confirma, não é, de acordo com aquelas observações que se repetem, ou por experiências. Quem estava lá para observar essa cabeça do tamanho de um alfinete? Ele diz, não, é porque o céu está se expandindo, e aí se calcula a expansão, e retroage, até chegar lá, vai diminuindo, até ficar do tamanho da cabeça de um alfinete. Eu queria ter 2% da sua fé. 2%. E acreditar que tudo isso surgiu por acaso, precisa ser uma fé muito grande no acaso. Mas a Bíblia está dizendo, meus irmãos, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Volte comigo para lá, e vamos anotar mais alguma coisa, não é? Então vamos para o Salmo 102, versículo 25, que é praticamente uma repetição do que Hebreus disse. Salmo 102, versículo 25. Glória a Deus. Salmo 102, já encontrei na minha Bíblia, você também, versículo 25, não é? Diz assim, ó: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. O versículo 26, eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles como vestidos, envelhecerão, e como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, os teus anos nunca terão fim. Então vocês viram que o autor dos Hebreus repetiu este Salmo 102, não é? Glória a Deus por isto. Então, irmãos, essa explicação materialista crê no acaso, mas a explicação bíblica, ela tem muito mais lógica, irmãos. Ela tem muito mais lógica, porque a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí você vai para o Gênesis e vai explicando o que criou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, até o sexto dia, tudo planejado, não é? Tudo de um planejamento perfeito e divino, maravilhoso, não é? Só apareceram as plantas na terra, não é? As plantas, as árvores, depois que houve, meus irmãos, a água foi criada, não é? As plantas havia na terra, mas não produzia, não é? Mas depois que houve a luz solar, então pode haver a chamada fotossíntese. Sem fotossíntese as plantas não produzem fruto, nem flores, nem nada. A ciência verdadeira, ela se harmoniza com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Agora, a falsa ciência procura contradizer a Bíblia para afastar as pessoas de Deus.
O propósito da teoria da evolução, criada por um filho de pastor, não é? Naturalista Charles Darwin, o propósito é afastar as pessoas de Deus, é negar a existência de Deus. Mas quando você se debruça para estudar, como eu, que sou um pesquisador de ciência e Bíblia, e ore por mim que eu pretendo escrever um livro sobre isso, não é? Sobre a falácia da teoria da evolução, e refutar de acordo com a própria ciência, e refutar de acordo com a palavra de Deus. É muito sério isso, afastar as pessoas de Deus, irmãos. Simplesmente dizer que Deus não existe e pronto, e as pessoas creem cegamente. Para você ter uma ideia, lá em Portugal, onde a família está lá, Eliebe, com sua filha, meus netos, uma das minhas netas, estudando numa classe de uns 20 e poucas pessoas, perguntaram quem cria em Deus. Apenas umas 6 pessoas diziam que criam. O restante dos meninos, ninguém cria em Deus. Por quê? Os seus pais já orientam a eles e na escola que Deus não existe, que tudo surgiu por acaso. Que coisa terrível, não é, irmãos? Vamos então mais à frente, analisando isso. Você precisa saber defender a sua fé e preparar os seus filhos para defender a sua fé nas escolas. Não tem problema numa prova. Um aluno me perguntou: pastor, como é que eu faço quando o professor perguntar a origem das coisas? Então se você for usar a Bíblia, ele vai lhe dar 0. Aí você vai dizer: de acordo com a teoria da evolução de Charles Darwin. Aí você diz: tudo surgiu de uma grande explosão, não é? Aí diga mesmo que explodiu e as coisas ficaram no seu lugar por acaso. Por acaso, diga isso. Agora não esqueça de dizer de acordo com Charles Darwin. Mas no final você diz: mas existem outras explicações para a origem do universo. E diga com todas as letras: eu não aceito a teoria da evolução. Eu aceito a teoria bíblica, que diz que um ser super inteligente, de uma inteligência sobrenatural, onipotente, criou todas as coisas. Ele não pode refutar isso de você. Você respondeu o que ele queria e você deu a sua opinião. Se ele quiser lhe reprovar, botar 0, você pode reclamar na direção da escola e depois na justiça. Ele não pode impedir que você tenha a sua opinião. Você responde conforme a ciência e dá a sua opinião. Eu nunca deixei passar em branco isso na faculdade, meus irmãos. Nunca. Mas eu respondi à altura, fundamentando na ciência mesmo. Eles não tinham que me responder. É isso mesmo e tal, você fica com a sua fé. Eu digo: fé não é somente fé, não. É lógica, é ciência. Louvado seja o nome do Senhor. E quando passa, irmão, para a questão da vida, aí é que a coisa se torna mais engraçada ainda. Aí é uma coisa que se torna mais engraçada. Eu tenho um livro lá em casa, escrito por um pastor presbiteriano há longos anos. O título é Darwin e sua macacada. É para estudante mesmo universitário. Darwin e sua macacada. Onde ele refuta tudo isso. Ele é um engenheiro, ele, não sei se ele é vivo, refuta tudo à luz da ciência e também com a Bíblia Sagrada. Então vale a pena estudar essas coisas, porque é isso que está afastando jovens e adolescentes da igreja, não é? Que se encantam com esses ensinos por aí. Mas a Bíblia é a verdadeira ciência, a ciência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Então, irmãos, é preciso ter cuidado. Quando faça para a célula, é muito engraçado, porque como foi que começou a vida? Aí eles dizem que a terra já existia, não é? Da grande explosão, e tinha a terra e tinha as águas. Aí, dentro das águas, olha bem, dentro das águas, há bilhões de anos, dentro das águas, há bilhões de anos, olha só, aí surgiram os organismos unicelulares, tipo ameba. A ameba só tem uma célula. Esse organismo unicelular, ao longo de bilhões de anos, por acaso, evoluiu e se tornou um invertebrado. Um animal sem vértebras. Sabe aquele negócio, né? Como é que chama aquelas lulas e o que mais?
aqueles bichos de que, né, se move assim sem vértebra nenhuma. Depois passou bilhões de anos, aí esses invertebrados adquiriram ossos, vértebras, aí apareceram os peixes. Tudo por acaso, nada planejado. Depois dos peixes, mais bilhões de anos, aí se tornaram anfíbios. Peixe tem barbatana, não é? Aí esses peixes começaram a olhar para a praia assim, e começaram a ter vontade de sair, passear na beira da praia. Mas eles não conseguiam. Mas de tanto lutar, bilhões de anos, aí as barbatanas se transformaram em perna. Engraçado, não é, irmão? Em perna. Aí tornou os anfíbios. Ficava dentro d'água, ficava lá fora. Depois eles resolveram ficar fora. Depois de bilhões de anos, andava de 4 pés e comia só embaixo. As gramas, as coisas da terra. Aí começou a faltar coisa embaixo, eles começaram a ficar de pé, em 2 pernas, para comer o que estava nas árvores. Aí eles tinham um rabo, mas depois de um tempo o rabo caiu. E aí começa, né, a história dos macacos. Pitecantropos, não sei o que, macaco, entendeu? Finalmente esses macacos, ao longo de bilhões de anos, também evoluíram, por acaso, e se transformaram num homem inteligente. Homo sapiens. Eu acho muito engraçado isso. Acreditar nisso, quer dizer, acreditar no acaso e não acreditar numa mente super poderosa, super inteligente, divina, que é a mente de Deus. Assim, meus irmãos, a palavra de Deus, ela se firma, inclusive, com o apoio da verdadeira ciência. Então, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, repete aquele salmo, eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Vamos para 2 Pedro capítulo 3, segunda epístola de Pedro capítulo 3, versículo 10 a 12, segunda epístola de Pedro 3, 10 a 12, 10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Está falando da vinda de Jesus. Aliás, podemos ler um pouquinho antes para você entender melhor, não é? O 7, versículo 7: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Os homens, ao longo dos séculos, dos milênios, fazem o que eles querem com permissão de Deus, mas um dia haverá a prestação de contas, irmãos, e na prestação de contas a humanidade vai ser chamada a pagar por todos os seus pecados, toda a sua rebelião contra Deus, não é? E assim como a terra sofreu maldição por causa do pecado dos primeiros pais, viu? Elas vão ser purificadas pelo fogo. Deus não vai destruir mais o mundo com água, como foi no dilúvio, não. Pois ele disse a Noé que não destruiria mais com água, tá certo? Mas tudo isso está reservado para o fogo até o dia do juízo, da perdição dos homens. E mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque naquela época do apóstolo, já tinha gente dizendo: olha, que história é essa, que Jesus vai voltar, já faz tanto tempo, e nada dele voltar. Então, o apóstolo está dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, você não sabe entender qual é a equação que ele está usando, qual é a razão. Você não sabe se Deus está olhando para o mundo, para a história da humanidade, com base em um ano como 1000 dias, ou 1000 dias como um ano. Você não sabe. E não cabe a nós nos preocupar com isso. O que cabe ao crente fiel, sabe o que é? Ser fiel até a morte, para subir para a eternidade com Jesus. É isso que a gente tem que estar pronto. Não é saber se Deus está calculando 1000 por um ou 1 por 1000. Não. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Estou lendo Pedro.
mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Agora o versículo 10, mas o dia do Senhor, esse dia do Senhor, irmãos, é o dia, é o tempo do juízo, não é um dia só não. Como é que você sabe como será o dia do Senhor? Você vai para o Apocalipse capítulo 6, aí lá estão os 7 selos. 7 selos do Apocalipse, depois vem 7 taças da ira de Deus, 7 trombetas, são acontecimentos, eventos catastróficos. Toda a grande tribulação, isso significa o dia do Senhor. O dia do Senhor, diz a Bíblia, os céus passarão com grande estrondo. Além de haver aqui na terra terremoto global, está previsto, irmãos, está previsto no Apocalipse pelo menos 5 terremotos. Mas um deles, o apóstolo João diz, houve um tão grande terremoto, como nunca houve na face da terra. Imagine, um terremoto na China, uma vez matou 500 mil pessoas. Um terremoto. Outro no México, há uns anos atrás, matou 40 mil pessoas em questão de 3 minutos. Entende? Outro matou 50 mil, outro 10 mil terremotos. Agora imagina, esses terremotos foram terremotos localizados. Agora imagina um terremoto global, o planeta todo tremendo, irmãos. Hein? Imagine toda a terra tremendo, as represas se abrindo tudo, os açudes invadindo tudo, as redes elétricas das capitais de todo lugar se rompendo tudo, pegando fogo. As pessoas que estarão nos hospitais naquele tempo vão morrer tudo sem ter depender de energia, vão morrer tudo. E as casas todas caindo, as pessoas vão para a rua e não podem voltar para a sua casa. O grande terremoto vai haver. Então aqui na terra vai ter esse juízo. E do espaço sideral também, os céus passarão com grande estrondo. Os céus aí não é o céu de Deus não, onde estão os anjos. Os céus que vão passar com grande estrondo são o espaço sideral, onde está o nosso sistema solar, não é? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Netuno, Urano, Saturno e Plutão. Isso tudo vai ter um grande estrondo. Isso é uma coisa terrível. E os elementos ardendo se desfarão. Os elementos que compõem o espaço sideral, não é verdade? Ardendo se desfarão. E a terra, olha só, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A terra, o planeta Terra, entendeu? Aí ele diz, havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Quer dizer, quem toma conhecimento disso, irmão, não pode se descuidar, não vai acontecer nada não. Vai. Quem não for, só tem 2 igrejas, a que vai subir e a que vai ficar. Só tem essas 2. Os nomes de igreja, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Metodista, Universal, são dadas pelos seus fundadores, organizadores em termos denominacionais. Porém, em termos espirituais, só há 2. A que vai subir e a que vai ficar. Aí você faça uma análise, em qual delas eu estou? Não é? Ninguém deve julgar ninguém, deve julgar a si mesmo, orando a Deus. Se você conhece a Bíblia, está vivendo de acordo com a palavra de Deus, o Espírito de Deus não lhe acusa de nada, você sente que é uma pessoa salva, você não é perfeita, eu não sou perfeito, mas somos salvos. Por que somos salvos? Porque cremos em Jesus como nosso Salvador, e procuramos viver uma vida de santidade. Santidade não quer dizer fanatismo, não. Santidade quer dizer separar-se das coisas que não agradam a Deus. Entende, irmão? Olha aqui o versículo 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Olha aqui, o dia do Senhor, também chamado de o dia de Deus, em que os céus
céus, espaço sideral, em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Agora o versículo 13 vem a esperança, mas nós, segundo sua promessa, aguardando novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Dê glória a Deus por isso, irmão. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Não é que esse planeta vai ser destruído, não, mas ele vai ser renovado, ele vai ser transformado, ele vai voltar à sua condição original, quando Deus criou o mundo. Quando não havia fome, não havia peste, não havia doença, não havia nada disso. Isaías diz que até o reino animal será mudado. Uma criança vai brincar com a cobra, o lobo vai pastar junto com o cordeiro, não vai haver agressão nenhuma. Isso haverá no milênio, depois que Jesus vier reinar aqui sobre a terra, meus irmãos. Aí, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Amém? Que maravilha, não é? Então o apóstolo aqui se refere à terra que Deus fundou, que os vossos céus vão perecer, como manto enrolarás, como vestidos se mudarão, mas tu és os mesmos, não é? E os seus anos não têm fim. Louvado seja Deus. E ele diz: a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Está se referindo a Jesus. Eu pergunto: Jesus tem inimigos? Tem, irmãos? Tem. Deus tem inimigo? Tem. Toda pessoa que está do lado de Satanás é inimigo de Deus. Toda pessoa. E lamentavelmente a maioria das pessoas, dos 7 bilhões e milhões que habitam na terra, a maioria das pessoas não quer saber de Deus, são inimigos de Deus, não apenas dão as costas para Deus, mas se rebelam contra Deus, rebelam-se mesmo, afrontam, entende? Com as suas vidas, com suas práticas abomináveis, entende, irmãos? Isso é rebelião contra Deus. Homossexualidade, prostituição, roubo, mentira, calúnia, tudo isso é rebelião contra Deus. Pessoas que gostam disso, vivem disso, de corrupção, isso é rebelião contra Deus. Mas todas essas pessoas um dia prestarão contas a Deus das suas obras. E muitos que hoje são contra Jesus, aqui está dizendo, eles serão postos como escabelo dos teus pés, estrado dos teus pés. Terminando diz: não são porventura, falando dos anjos, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então cuidado dessa doutrina de anjos, chama-se angelologia, quer dizer, estudo dos anjos. Daí é importante, irmão, estudar em nossa escola teológica, não é? Estudar em nossa escola teológica, viu? Ainda está, matrículas estão abertas, você se matricula, estuda e aprende, se aprofunda grandemente nos conhecimentos bíblicos, teológicos, conhecimento da palavra de Deus. Então os anjos não podem ser adorados, não é? Anjos não é para adorar, eles são espíritos ministradores, eles estão a serviço da igreja do Senhor. Salmo 34, né, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Anjos livram mesmo, anjos livram, não é? Quando Deus quer livrar o crente, Ele livra, manda anjo, manda vários anjos ou um só, Deus é quem sabe.